E hoje, nós não tá combinado, mas nós podíamos fazer um Dia dos Pais especial com o Fabiano Rambo, que é o papai aqui da mesa, né? O que você acha? É verdade. Ah, sim. Surpresa! É. Bom dia, Raquel. Bom dia, Boa. Felipe. Bom dia, colegas. Bom dia a todos os ouvintes. Mas é nada mais justo, né? A gente vai falar de Dia dos Pais. Vamos falar de um paizão, então, também? Olha, não sei se é paizão, né? Mas é médio, né? 1,73. Mas muito bom. Pois é, gente, sabe que... Falar bem real para vocês. O que é ser pai? É uma vida antes e depois. E vocês não fazem ideia, vocês logo chegarão nesta fase, né? Do que é ter filhos. E conforme os filhos vão crescendo, você vai ver a vida tem uma perspectiva muito diferente. Muito diferente. E olha, vou contar para vocês que eu desejo que as pessoas sejam pais. Que os homens sejam pais, que as mulheres sejam mães, porque é muito bom. É muito bom, porque um dia me disseram que você só vai conhecer o que é amor de verdade quando você tiver filhos. E estava certo. Estava certo. Realmente é uma vida antes da paternidade e uma vida depois da paternidade. E sempre que eu penso em paternidade, eu lembro dos meus avós, eu lembro do meu pai, né, do meu sogro, né? E aí eu olho para a minha história e vou lembrar, eu tento imaginar como será os meus netos. É uma coisa muito estranha. Agora faz uma pose pra câmera e faz um joia que o Renan vai fazer o corte depois daí. Fica a imagem bonitinha tua. Mas assim... Não é verdade. É um momento desafiador? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sabe que o momento mais desafiador da paternidade é quando você recebe a notícia. Porque ao mesmo tempo que você fica contente, fica feliz, você também pensa, poxa, e agora? Como será a minha vida? Como é que vai ser a minha história a partir de agora? E vem uma preocupação muito interessante, que é que mensagem você vai deixar para os seus filhos? Qual história que você quer que eles lembrem de ti? Quando lembrarem de você, o que você quer que o teu filho lembre de você? É uma coisa muito interessante isso. E aí você começa a pensar no teu legado e entender o teu pai. É muito interessante. Você começa a entender o teu pai, você começa a entender a tua mãe, por que aconteceram coisas na tua vida, porque você começa a experienciar aquilo e você começa a entender que teu pai e tua mãe teve medo, teve receio de não ser o melhor, né? Que tinha autocobrança. E aí você está vivendo essa história, agora é a tua história. Eu tenho uma filha de 8 anos e uma agora que vai fazer 12 anos amanhã. Inclusive, hoje está de aniversário a Janete, né? Uhum. A Janete Aparecida de aniversário hoje. Parabéns, viu, Janete? E olha só, a Poli faz aniversário amanhã e é 12 anos, é uma adolescente. E aí nós estamos vivendo, agora eu vivo a paternidade de uma adolescente. Todas aquelas situações de confusão, de encontrar o seu lugar no mundo. É muito louco, mas é muito bom. E como é que foi a paternidade da primeira, da Poli, depois quando veio a Maja? Foi diferente? Ah, não tenha dúvida. O primeiro filho, sabe como é que ele é? Ele é de cristal. Né? Para você ter uma ideia, uma curiosidade, a Poli nasceu de manhã cedo, bem cedinho, era 7 alguma coisinha, tá? Eu fui pegar ela no colo de tarde, porque eu tive medo de quebrar. Eu não conseguia pegar, eu tive medo de pegar a criança, porque eu pensei, meu Deus, cara, eu nunca peguei uma criança, e realmente, eu nunca tinha pego uma criança de colo nos braços. E aí, chega aquilo ali e agora tem que cuidar. Bah, foi uma experiência muito doida, gente, muito doida. Trocar fralda a primeira vez... Vocês não fazem no hospital, né? Porque eu imaginava o seguinte, vai acontecer assim, vai nascer e eu vou dar conta, porque eu me imaginava uma pessoa altamente preparada para ser pai. Imagina um cara de 28 anos, né?
pós-graduado, como é que eu não vou conseguir trocar fralda? Mas não consegui. Eu tive que chamar as enfermeiras no meio da noite, que eu não conseguia. Ninguém dormiu aquela noite. Em compensação, com o segundo filho, viu, Felipe? Esse já é de aço, né? Esse já é de aço. É muito estranho. É muito estranho. E o filho sente a insegurança que o pai, a mãe tem, sente tudo o que você está sentindo. E a transmissão, Fabiano, assim, do conhecimento, principalmente de que muito se fala que a educação dos filhos vem de berço, né? Como é que é isso também? Repassar aos filhos, digamos assim, uma maneira de entender a vida da maneira correta, né? Mas sabe que o exemplo arrasta, né, Henrique? E é fato. O exemplo arrasta. Então, aqui não adianta só você falar, você tem que mostrar. Você tem que participar. Eu confesso que às vezes eu mesmo fico pensando, será que eu sou um bom pai? E é uma dúvida que todo pai tem. Qualquer pai tem. Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou um pai presente? Porque pai também cansa. Ele não tem vontade de brincar todos os dias, com a mesma intensidade com os filhos, né? Na minha personalidade eu preciso ficar quieto em alguns momentos. E os filhos... especialmente duas meninas que falam, né? É difícil você ter esse momento de quietude. E aí você começa a se perguntar, puxa, eu estou vendo o tempo passar? E aí, será que eu estou aproveitando? Porque os filhos só vão ter essa idade uma vez na vida. E aí você no segundo filho, que no nosso caso, a gente disse, não, 2 filhos que a gente vai ter... Você começa a ver o teu filho mais novo crescer e você pensa assim, poxa vida, acabou aquele momento de criança dentro de casa. Que acabou, você não vai mais ficar pegando no colo, você não vai mais ter aquela brincadeira com uma criança. E aí você tenta aproveitar ao máximo com o segundo, né? É muito estranho. E outra coisa interessante, com o primeiro filho, você vê ele crescer a todo momento. E isso te emociona muito. É uma coisa, te emociona e você fica com medo que ele cresça. Porque você quer que ele sempre esteja, ou tenha essa idade. E aí você vê que o filho cresce, e você olha para ele, e você não enxerga ele com a idade que ele tem. Ele ainda continua aquela criança que você dormia junto, que você brincava, que você pegava no colo, que você beijava, que você abraçava, ele não cresce. E isso você só vai entendendo quando você já vai tendo cabelos brancos, você vai vendo os filhos crescerem, aquela coisa toda. E Fabiano, como é que é ver os primeiros momentos, por exemplo, de um filho dando os seus passos, as primeiras conquistas, para o pai é o orgulho, tipo assim, são pequenas coisinhas. Mas qual é o sentimento dentro de um pai? Sabe que é interessante de um filho para o outro. Claro que cada um tem a sua história. Essa é a minha. Essa é a minha. Mas, no caso do primeiro filho, você tem pressa. Você tem pressa para tudo. Você quer que ele caminhe logo. Aí você fica cheio de nóia. Vai que ele tem algum problema. Não tem pai ou mãe que não fica pensando, meu Deus, será que ele é normal? Será que ele é normal? É uma coisa idiota, né? Porque você pensa, o filho do fulano já está caminhando, já está falando, já está isso, já está... E aqui parece que não vai, né? Ou daí, se é o contrário, aí tu pensa, poxa, ele começou mais cedo, né? Ele é inteligente, ele é capaz. É umas coisas assim, infantis, literalmente, que não fazem sentido algum, mas que naquele momento são preocupações. Né? Você falou de caminhar ou falar. Né? Então, é fato. Né? Com o primeiro filho, você acompanha, você ajuda, você torce. E o segundo, não. Você deixa acontecer e está tudo certo. A Poli começou a falar muito cedo. Muito cedo. Né? Porque a gente estimulava ela demais, né? Estimular. Hoje a gente fala, eu e a Franciele, pensando, que besteira que a gente foi fazer, né? Que a gente foi fazer? Por que fomos fazer isso?
Tá? E aí a gente vê que o segundo filho, no caso a Mariana, demorou muito mais tempo para falar e estava tudo certo. E a gente era tranquilo, a gente era sereno com relação a isso. O nome disso é experiência. Então, ninguém vem com manual de instrução e nem mesmo ser pai tem manual ou ser mãe tem manual de instrução, o que é uma pena. E abrir para os nossos ouvintes, para que eles participem aqui com a gente, está valendo um kit da rádio, então pode fazer aquela homenagem para o seu pai, contar a história do seu pai também, pode ficar à vontade e também aproveitar para fazer aquela homenagem, porque tem uma churrasqueira elétrica da Hidro Industrial que a gente vai estar realizando sorteio amanhã cedo. Então o pessoal pode aproveitar esse momento também para fazer aquela homenagem e participar do sorteio. Vai ser muito legal, viu? Inclusive deixar um abraço aqui ao Leno, ao Mário, que também são 2 mega pais, né? São figuraças aí muito bacanas e especiais e que vão presentear também o pai da RCO, o pai ouvinte da RCO, com essa churrasqueira elétrica. Inclusive é o momento da folga, porque você vai depois poder ir na casa do teu pai e se você não é churrasqueiro, né? Você bota a carne lá dentro e deixa na boa, porque é tudo automático. Muito mais prático. Muito mais prático. Ô, Fabiano, não sei se tu percebeu, mas aqui na mesa você está com 3 filhos únicos ao seu lado. É mesmo? 3 filhos únicos. É muito diferente quando você tinha só a Poli e depois para quando você tem 2 filhos nesse sentido? É muito diferente. É muito diferente, mas eu acho que não tem filho mais especial ou menos especial. Todos são como se fossem únicos, e eles são únicos. Então, os pais de vocês, eles tratam vocês da mesma maneira que se vocês tivessem mais 10 irmãos. E uma preocupação que os pais têm, e eles não contam, é nunca deixar um filho, né, com a percepção de que ele é menos importante que outro filho. O pai tem essa preocupação de não deixar, quando tem mais filhos, de fazer com que o filho se sinta menos especial do que o outro filho. É uma coisa muito doida. Né? E todos os pais têm esse cuidado, eles têm essa preocupação. O Alex Dalpiva está comentando por aqui na live: quando se transformamos em pai, a gente aprende a valorizar o nosso pai, pois você percebe o quanto o nosso pai se dedicou, abdicou de coisas, deixou de viver para viver a vida dos filhos. Aí a minha pergunta para você, Fabiano, é a seguinte: o teu pai mudou muito depois de ser avô? Ser avô é ser pai 2 vezes. É ser pai 2 vezes. E aí a gente vê os vovôs, né, nessa questão toda, como eles são pais novamente. E a gente, como pai, fica tão contente em ver que os avós participam. Quando eu vejo, por exemplo, com meu pai, com meu sogro, o carinho que as meninas têm com eles, isso é maravilhoso, isso te enche de alegria, é um sentimento muito gostoso, e aí você sente uma sensação de completude de vida, que a gente tem um antes e um depois, e ser vô, e aí tem que pedir para quem já é, tá? É ser pai 2 vezes, e é melhor, é o pai com açúcar, né? Eu ia falar. É o pai com açúcar. Porque aí, o que acontece? Quando você é pai, você está num momento que você tem que ser produtivo, você tem que ser... você está cheio de carga, você está cheio de compromissos, e aí você não vive aquele momento com a intensidade necessária. Eu não vivo. Mas eu vejo que os vovôs conseguem já viver isso. Né? Viver esse momento. Curtir esse momento de uma outra forma. E é tão bonito. Isso é maravilhoso. Uma pergunta para os meninos aqui. Vou começar com o Felipe. Vocês têm essa vontade de ser pais do Felipe? Eu não sei, né? É uma incógnita isso na minha vida. Será que ele quer? Eu teria uns 7 por mim, né? Mas... Não, eu não teria 7. Tem bastante essa vontade. É algo desde pequeno, não é algo que eu tornei depois de grande. Desde pequeno, eu sempre tive essa vontade de ser pai. Henrique. Eu também.
Pelo menos de dois, assim, talvez um casal, algo nesse sentido, né? Mas é um sonho, acredito, de muitas pessoas, realmente, ser pai, poder viver aí momentos também, repassar, como o Fabiano falou, todo o conhecimento, o respeito, a educação aos filhos, a forma como a gente foi educado também, acho que isso é muito importante, né? Sabe que eu no dia que souber, dia que nascer, eu já tô prevendo que eu vou morrer chorando. Você já chorou, Fabiano, por causa de alguma coisa dos teus filhos, seja por alegria ou seja por medo? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso e todo mundo entra em parafuso. É isso aqui não tem. Todo mundo em algum momento entra em parafuso. Pode ser a pessoa com mais racional vai chorar. Olha, vocês sabem que do meu, como é que eu sou. Eu não tenho o botão assim do sentimento. Eu sou uma pessoa bem... É complicado, né? Mas todo mundo tem esse dia. Todo mundo tem esse momento. E quando eu falo que quando você vê o filho crescer e você parece que está perdendo aquilo, é um momento desesperador. Você chora de preocupação, você chora de desespero. Mas em compensação, você se emociona com pequenas coisas. Sabe, com aquele carinho que o teu filho te dá? Tem coisas que é muito gostoso dormir com o filho. Dormir perto do filho. É bom demais. Cara, quando eu lembro que você de dormir com o filho, às vezes a Mariana quer dormir com a gente. Se fosse em outros tempos, eu ia me incomodar com aquilo. Mas como eu sei que isso vai acabar logo, eu já nem ligo mais. Eu nem ligo mais para aquela noite mal dormida que eu vou ter. Porque é um momento que agora a minha consciência está lembrando, vai passar. E se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais. Então é bem desafiador. E no domingo é uma data muito especial aí do Dia dos Pais também, mas a gente muitas vezes esquece daquelas pessoas que perderam os seus pais por alguma situação, ou doença, ou alguma tragédia. Então, muitas vezes não aproveitam o tempo que tem com os pais, Fabiano. Qual que seria a sua mensagem com relação a isso? Do tempo passar, muitas vezes você não perceber que seu pai está ali presente, né? É que a gente acha que todo mundo é eterno. Uhum. A gente acha que todo mundo, menos você, vai passar por dificuldade. A gente até pode dizer assim, eu sei que isso vai acontecer um dia, mas ninguém está preparado para perder o pai. Vamos falar uma coisa bem particular. Meu avô materno faleceu agora com 93 anos. 93 anos. É uma boa idade, vocês vão convir comigo que é uma boa idade. Mas a tristeza de perder aquele avô de 93 anos foi enorme. Para os filhos todos que estiveram lá. Foi como se ele tivesse falecido com 50 anos. Porque ninguém está preparado, por mais que a gente diga assim, não, um dia vai acontecer, ele já está com uma boa idade, esse dia vai chegar, mas ninguém quer que ele chegue e ninguém sabe como é que viver esse dia. E é bem difícil viver essas despedidas. Por isso que ninguém está preparado para nada nessa vida. A gente acha que está, mas a gente não está. Eu te fiz uma pergunta e eu vou fazer uma pergunta muito parecida, mas diferente. Eu pedi do teu pai, depois que ele se tornou avô, se ele mudou. Você, depois que se tornou pai, você mudou com o seu pai? Você, Claro! Como é que foi essa relação entre vocês? Claro que muda. E é interessante que muda. Porque a vida, eu vou fazer 40 anos agora, nesse ano de 2023, 40 anos. E é interessante, porque no início da vida, o pai é herói, o pai é tudo, o pai é perfeito. Aí vai para a adolescência, você começa a ver que teu pai também tem os defeitos dele, tem o jeito de viver dele, e aí você se afasta do pai. Se afasta, é um processo de quase se afastar da família para você construir o teu lugar no mundo. Aí você acha que não funciona, ou você não compreende as relações, ou você não compreende aquele modo de viver, e você se afasta. Aí chega um momento da tua vida que você começa a voltar para casa. Você volta para casa. E vai voltando para casa.
E quando você fica pai, você entende as ações do teu pai. E aí muita gente, quem teve problemas com o pai, começa a perdoar o pai, começa a querer saber mais do pai, começa a se interessar pela história do pai. Inclusive, vocês sabem a história do pai de vocês? Boa parte, sim. Vocês sabem a história dos avós de vocês? Sim, porque eu fiz um trabalho de aula uma vez, então eu conheço. Então, ou seja, conhecer a história dessas pessoas, você começa a querer saber. Inclusive, você tem uma busca tua de saber da onde tu veio. Da onde tu veio. Sabe? De querer saber como é que era teu pai quando não era pai, do teu pai quando ele era criança. Tu começa a se interessar mais por essas coisas. Então, a vida é um ciclo muito bonito. Mas tem que curtir a viagem. É bonito, mas é difícil de viver isso na prática. É bem fato. Aqui a Maritana Bassoli, de Nova Erechim, quer participar do sorteio do Dia dos Pais. Ela disse que não tem, né, o pai para homenagear, quer homenagear o pai Celso Bassoli, que é um super pai, aqui na nossa programação também. Aqui a Gil Wagnes Gubiani. A dona Diva Gubiani, viu, Felipe? Bom dia, show de programação no Radar hoje, parabéns. A Ruth Soares Duarte, bom dia, pessoas. Falo de São Paulo, capital, mas sou do Ceará. Infelizmente acabou perdendo o pai para o Covid. Então aí também alguns recadinhos. Lembra de mandar para cá o teu recadinho no 3366-6200, também lá no nosso Facebook, que está valendo brinde para quem interage com a gente. Pois é, obrigado a todos aí que estão conosco, a Ivete dos Santos, a Isa Simon, muita gente aí acompanhando a nossa programação. Gente, homenageia teu pai. Aproveita que esse espaço. Sabe que homem tem mais difícil dizer pro pai que ama ele. Você já disse pro teu? Sem dúvida. E eu vou te contar na primeira vez que eu disse isso para ele depois de adulto. Primeiro você tem que sofrer uma perda grande como a gente sofreu. Né? Todo mundo conhecia aqui o meu saudoso irmão, o Cassiano, e aquele foi um momento muito difícil para todos nós. Porque a pior coisa que pode acontecer para um pai é perder um filho, gente. E todo pai tem medo de perder os filhos. Não existe pai nesse mundo que está me ouvindo que não tem medo de perder os filhos. Ou que tem medo, né, de que o filho parta antes dele. É uma coisa terrível que transforma a vida. A vida fica incompleta. E naquele momento a gente aprendeu com uma dor, né, a viver mais esses momentos aí e se deixar levar um pouco mais pelas coisas, sabe? Caso contrário, a vida também fica muito formal. Fabiano, e muda bastante agora, vindo para a tua vida na adolescência, já por exemplo, da Poli, amar ainda uma menina jovem, uma criança. Mas, por exemplo, um pai leva as filhas a assistir o filme da Barbie. Uma coisa que você já imaginou, por exemplo, que você iria fazer? Tu sabe que agora tu fala uma coisa interessante. Todo pai tem sonhos para os filhos. Né? Todo pai sonha que eu sonho que o meu filho seja tal coisa. Eu gostaria que o meu filho fosse minha filha, fosse isso, fosse aquilo. Todo pai cria expectativa, e essa expectativa, com perdão da expressão, é uma porcaria. Porque o teu consciente diz que isso não é certo, mas o teu inconsciente fica te martelando. E aí vem uma preocupação, meu Deus, será que eu estou criando o quê? Eu brinco com vocês, e é verdade mesmo. A minha maior preocupação no mundo é criar um filho parasita, que não serve para nada. Sabe? Que não serve para nada, só vai viver no meu lombo. Eu não quero, eu não desejo isso para as minhas filhas. Eu quero que elas sejam independentes. E todo pai tem essa preocupação e aquela expectativa. Não, olha... E é interessante que os filhos vão crescendo e começam a dizer assim, não, eu acho que ela tem, no caso a Poli, eu acho que ela tem uma vocação para tal coisa. Ah, não, mas a Mariana parece que tem vocação para tal coisa. E você começa a criar uma expectativa que você não sabe se vai se concretizar. Você não sabe o que os filhos vão fazer. Né? E aí você até pode tentar empurrar, mas é uma decisão deles, não é uma decisão tua. Né? O teu consciente
fala isso, comunica isso, mas o teu inconsciente ele acaba dando uma puxadinha. Abraço especial para o Rogério Antônio. Ele está colocando aqui: bom dia, quero participar do sorteio. Não tenho mais meu pai, mas já estou no processo de ser avô do meu filho primogênito, Fernando, e a nora Maiara. Isso, lá de Porto Alegre, o doutor Fernando, né? Médico, Rogério aí de saudades, né? Ele e a Ângela estão aí nesse processo aí de viver novamente essa paternidade e maternidade. Um abraço aí, o Rogério. Alô aqui também para Lene Maria Asman, pessoal de Cunhataí, que homenagearam o filho Eleandro, que é um super pai, foi pai de gêmeos, o Pedro e a Isis. Tem mais gente mandando, inclusive, áudio para cá, vamos ouvir. Oi. Oi. Bom dia, quero dar Pera aí, parabéns vamos. para o pai, João Clemaco Machado. Bota de novo aí. Um abraço para ele, meu nome é Jacira Machado, ele é um pai maravilhoso, pai muito carinhoso. Tá aí, homenagem. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês ali da rádio. Valeu, pessoal aqui do lado do bairro Pioneiro participando. Também a Marley Gregol, do loteamento Belvedere, aqui em Pinhalzinho. Linda programação. Ser pai é uma dádiva milagrosa para quem realmente assume, né? Um abraço a todos os pais especiais, ao esposo que se desdobra para dar carinho do jeito dele para as nossas filhas aí. A Marley Gregol participando com a gente. Também aqui, ó, bom dia. Nós, Gustavo, Camila e Fernanda, queremos homenagear o nosso pai Adão Samuel Malman. Uma coisa que deixamos de recado para outros filhos de valor, que é para os filhos dar valor ao seu pai. Quase perdendo o pai por 2 vezes, né, por problemas do coração, deram valor aos momentos junto com ele. Pessoal da linha Riqueza de Pinhalzinho aqui participando também. Deixa eu ver mais quem que tá mandando para cá. O recadinho, muita gente participando da nossa programação por aqui também no 3366-6200. Nilson da Cunha também, bom dia. Quero participar do sorteio. Não tenho mais meu pai, mas eu sou um avô exibido e orgulhoso. E ele é. Esse é meu sogro. É o pai da Franciele. Seu Cunha? É o Cunha, tá aí. Esse também é vovozão, viu? Ele é muito 10. Ele é muito 10. Né? É exatamente isso. A gente olha para eles e a gente fica feliz, sabe? A gente fica feliz com o carinho que as meninas têm com eles. E isso enche a gente de alegria, sabe? É uma coisa muito bacana, muito maravilhosa. Aqui a Jusilene Corade, bom dia. Sou de Indaial, mas minha terra natal é Nova Erechim. Não tenho mais meu pai, mas ganhei um padrasto, faz 17 anos. Já o Francisco Nunes Cavalheiro, amo muito ele. Feliz Dia dos Pais. Ô Jusilene, que bom que você tocou nesse assunto, porque tem muito padrasto. Eu não gosto dessa palavra, vocês sabiam disso? Por quê? Não sei, ela me soa estranha. Padrasto, né? Parece uma coisa, sei lá, perdão do sentimento que ela me transmite, mas parece uma coisa ruim. Uhum. Né? Não sei, devia ter um outro nome, tá? Mas olha só, e tem tanto pai 2, vamos dizer assim, que é pai tão um quanto qualquer outro. Que pai não é aquele que gera, pai é aquele que cria, pai é aquele que está junto, pai é aquele que aconselha e até puxa as orelhas. Esse é pai. Então isso é muito legal. Tá? E realmente esses padrastos são pais maravilhosos, ou representam pais maravilhosos. Tá? Se eu tivesse pedido aqui autorização, eu teria citado um caso muito, muito particular aqui que eu acho muito bacana da história que tem para contar. Eu tenho uma pergunta bem bacana para fazer, que todo mundo diz, o menino é da mãe, as meninas são do pai. Eu acho que é ilusório isso. Acho que é ilusório isso, porque, como falei, todos os filhos são importantes. Agora a gente tem sonhos enquanto pais. Eu sempre quis ter 2 meninas. Sempre. Porque o casal,
quando vai pensar em ter filhos, e ele planeja isso, ele fica com aquela expectativa, não, nós vamos ter um piá e uma menina, nós vamos ter 2 meninas, nós vamos ter 2 piá, e isso cria no imaginário do casal como se ele pudesse controlar isso. Tá? Talvez até seja possível e eu não sei, mas a gente fica, né, com essa expectativa. Então não existe, esse é do pai e esse é da mãe. Tá? Isso não tem, que todos os filhos são especiais. Agora, quer ver, Felipe? Se tu pudesse escolher, né? Quer ter um piá ou uma menina? Uma menina. Entendeu? O Henrique. Menino também. Olha aí. Por quê? Cara, eu não sei, mas sempre foi mais... Eu vou dar um exemplo, que, né, o pessoal inteiro, o mundo inteiro sabe que é a filha da minha prima, Ana Júlia. Quando ela nasceu, ela era a primeira bisneta, por exemplo, da família, né? E sempre foi mais apegada. Veio o Henrique, a gente ama ele do mesmo jeito, mas a Ana Júlia continua sendo a mais próxima, né? Não sei, mas a menina parece que sempre puxou um pouco mais. Acho que o Felipe, ele participou muito do crescimento da Ana Júlia, então ele se sente um pouquinho pai dela também, e aí tem essa vontade de ser uma menina, tirando que com a gente acontece isso da menina ser do pai e o menino ser da mãe. O Felipe é totalmente da mãe dele, com certeza ama o pai dele, né, da mesma maneira, mas é totalmente da mãe dele, e eu já sou totalmente do meu pai. Então, já vem desse crescimento aí. É que tem a ver com afinidades, tá? Porque cada filho é diferente, como nós somos diferentes, né? Como nós somos diferentes, os filhos são diferentes. E você, Henrique, é mais com o teu pai ou com a tua mãe? Com a mãe. Mais com a mãe, assim, eu acho que... Não sei, alguns casos, né? Vai muito, como o Fabiano falou, da afinidade, né? Mas essa situação, assim, de... Com os dois, mas a mãe, eu acho que puxa mais. Eu acho que é nesse sentido, assim. E, Fabiano, qual mensagem que você deixaria para os pais, em geral? A mensagem que deixa para os pais é só os parabéns, né? Porque se conselho fosse bom, né? Se vendia? Não, se vendia, né? Não, porque não existe, não tem como dizer o que é certo. Não dá para dizer, faz isso. A única coisa que a gente pode aproveitar é curtir a viagem. É curtir a viagem. É aproveitar o que se pode aproveitar. Infelizmente, a gente aprende isso quando o tempo começa a quase se esgotar. É fato. Tá? Então, vamos curtir a viagem. Curtir os pais enquanto estão aí, curtir a família enquanto estiver aí, porque você um dia vai partir dessa para melhor. Todo mundo aqui vai ter essa experiência. Ninguém sabe como é que é. Tá? Ninguém sabe como é que é. Mas todo mundo quer deixar uma história. E que história é essa? Que história nós queremos deixar? Como é que a gente quer ser lembrado pelas pessoas? Porque o trabalho é importante, ele nos faz bem, mas um dia ele vai te deixar. Os amigos são importantes, mas eles também vão envelhecer e também vão te deixar. Ou vão partir, talvez antes de você, e você só vai ficar com os seus. A gente nasce naquele núcleo e termina naquele núcleo. E a gente tem que olhar com muito carinho para aquilo. É isso. As últimas participações por aqui, a Cecília Geller. Parabéns pelo programa, muito bom ouvir a história desse super pai. O Fabiano também quer participar do sorteio. Essa é minha madrinha. Madrinha? Não é a mãe, mas é a madrinha. Bom dia, quero participar do sorteio. O super pai é o Jandir Wagner, um exemplo de pai e amigo, né? Que de fazer coisas simples, amamos muitos os filhos. Vitor, Bruno, Eliana, Wagner da linha Coxilha. Aí o recadinho que também vem dos nossos ouvintes por aqui. Para fechar, Fabiano, você deu um recado para os pais. Aproveita, já que tem filha de aniversário amanhã, um recado para os filhos e para suas filhas. Cuidem dos pais. Cuidem dos pais. Aproveitem os pais ao máximo que puderem. O tempo passa, gente. O tempo passa e você vê que até os 18 a vida demora. Mas depois é rapidinho. Quando você já vê, tá com 40 anos que nem eu.
Nós aqui somos todos jovens, outros 3, né? Porque nós somos da mesma idade e não podemos dizer que estamos velhos. Jovens sem cabelo e com cabelo branco. Vocês estão começando a vida, gente. Vocês estão começando a vida, né? Eu já estou começando a descer a ladeira, né? Que é isso, Fabiano. Vamos deixar a Raquel trabalhar? Vamos lá, vamos embora. Valeu, pessoal. Feliz Dia dos Pais. Valeu, Fabiano. Valeu, gente. Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais para o seu Nilson também, para o seu Marino, que são aí 2 super pais que criaram tão bem a gente e que hoje são 2 super avós. Valeu, Raquel. Até já. Recadinho também, quer mandar um abracinho? Eu mando um abracinho no programa. Tá bom. Gente, vamos ficando por aqui. A gente segue com a programação da Rádio Centro-Oeste. Show da manhã tá chegando. O Radar volta para você na segunda-feira. Amanhã tem espaço aberto aqui com o Henrique Paulo, a nossa programação.